Ó, então vamos lá. Vamos ver primeiro uma partezinha teórica do que é mol, para depois a gente partir para exercícios, para eu ver em que pé estamos, beleza? Então vamos começar com a pergunta chave. O que é mol? Eu sei que é uma unidade, tipo, de matéria. Um exemplo que o professor usa muito é, tipo, uma dúzia. Então, tipo, um mol é uma quantidade de alguma coisa. Quantos Exatamente. mols de oxigênio, quantos mols de não sei o quê. Exatamente. A gente pode fazer essa relação muito boa. Quando a gente fala uma dúzia, significa quanto? 12. 12. Quando a gente fala um mol, significa quanto? É um número lá mega estranho, tipo, Enorme. não sei o quê. 6 vezes 10 elevado a 23. O que significa 6 vezes 10 elevado a 23? É um 6 com 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uma quantidade absurda. Então, por exemplo, se eu te falar assim, eu tenho uma dúzia de esmaltes. Você vai falar, beleza, ela tem 12 esmaltes. Se eu te falar, eu tenho um mol de esmalte, você acha que isso é plausível? Não sei nem. Não. É um número que, assim, é possível ter um mol de esmalte, mas não é plausível. É um número enorme. É tão grande que a gente só usa ele para coisas muito pequenas. Então, por que a gente só vê mol na química? Porque a química trabalha com coisas muito pequenas, átomos, íons, moléculas. Mas a gente pensar teoricamente, eu poderia ter um mol de bananas, um mol de cadernos. Poderia. Só que não existe porque é um número enorme. Entendeu? Então a gente usa para coisas pequenas. Então, quando eu falo um mol, eu não estou falando um mol de quê? Eu posso ter um mol de átomos, um mol de moléculas. Tá ok para você a diferença de átomo para molécula? Mais ou menos, eu sei que o átomo é menor. Isso, perfeito. Vamos pegar aqui uma molécula, uma das mais famosas que a gente tem, H2O, ok? H2O é feita com dois hidrogênios, dois Hs e um oxigênio, ok? Uhum. Ela, Dois átomos de hidrogênio. exatamente. O átomo é a letrinha, é o H e o O. A molécula é quando esses átomos eles se ligam por ligação covalente. Ligação covalente é até uma outra matéria. Mas é Sim, porque. eu lembro mais ou menos disso. Ligação covalente, iônica, metálica. Exatamente. As moléculas são formadas só pela ligação covalente. Isso aqui a gente não tem que adentrar agora, não. O importante é a gente saber que a água é uma molécula e o O e o H são átomos. Então, eu posso ter, por exemplo, 1 mol de oxigênio, eu posso ter 1 mol de H2O. Show? Uhum. Alguma dúvida até aqui? Não. Quando eu falo para você meia dúzia, significa o quê? 6. 6. Que conta você fez aí automaticamente na sua cabeça? 12 dividido por 2. Perfeito. No mol vai ser a mesma coisa. Quanto que é meio mol? 6 vezes 10 é 23, dividido por 2. Quanto que dá isso? A dúvida É da um galera 6 tá aqui. tipo, vezes 10 elevado a 11. Nem. Eu não divido a potência. Divide o quê? Sempre que eu tiver multiplicação ou divisão de número com potência, é número com número e potência com potência. Então aqui eu só faço 6 dividido por 2, que dá 3. A potência eu só repito. Vê se não faz sentido. Se eu pegar esse número enorme aqui, ó, e dividir por 2, a única diferença é que eu vou pôr um 3 aqui e repetir a quantidade de zero, não é? Aham. Então isso também confunde muito a galera. Por quê? Se eu quiser seguir a mesma lógica que eu posso fazer 2 mols, quanto você acha que vai ser 2 mols? 12 vezes 10 é 23. Exatamente. E assim por diante, beleza? Uhum. Alguma dúvida? Não. Quer um tempo para copiar? Acho que não precisa. Isso aí eu tenho anotado. Então vamos passar. Beleza. Só que você vai ver na química muitas vezes falando mol, mol, mol.
Nem sempre você vai ter que lembrar que mol é 6 vezes 10 a 23. Na verdade, a maioria das vezes, você não vai precisar lembrar. Muitas vezes, em outras matérias, inclusive, você vai trabalhar só com mol. Ah, eu tenho 3 mols de água, eu tenho 2 mols de oxigênio. E a gente sabe o que significa isso. Mas a gente vai trabalhar com o mol, beleza? Só que aqui na matéria de hoje, a gente está trabalhando com quantidade de matéria. O que significa quantidade de matéria? Mol. Então é a mesma coisa, só que é um nome diferente. Show de bola? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Aqui temos nossa melhor amiga da química, a tabela periódica. Eu vi que a sua listinha aí tinha tabela periódica, né? Mas estava preto e branco, peguei uma coloridinha, ok? Sim. Uma coisa que a gente vai relembrar numa aula seguinte, que é do ano passado, é massa, número de próton, número de nêutron, número de elétron. Mas, para hoje, vamos relembrar de uma coisa mais básica aqui. Peguei aqui o boro. Vou até copiar aqui porque eu acho que está muito pequeno. O boro está escrito assim, ó, 5, embaixo está 10,81. Você lembra o que é esse 5, o que é esse 10,81? Não, é tipo massa, elétron, mas eu nunca sei qual que é. Então, vamos relembrar aqui agora. Isso aqui é chamado de número atômico, ok? Ele é a quantidade de prótons. E essa aqui é a chamada massa atômica. Ela é a quantidade de prótons mais nêutrons. Aí você fala assim, beleza, só que eu tenho que ficar decorando isso? Sim e não. Se você reparar, eu tenho 2 números. Um é próton, o outro é próton mais nêutron. Ok? Quem que vai ser sempre maior? O que é só o próton ou o próton mais nêutron? Próton mais nêutron. Então, é exatamente isso. Vai ter tabela periódica que vai estar inverso. A massa em cima e o número atômico embaixo. Ok? Mas não vamos confundir, porque eu sei que o maior é sempre a massa atômica. Sim. Na aula que vem, vamos entender o porquê que é massa atômica, o porquê que é próton, nêutron, tá bom? Não vamos nos atentar nisso agora, não. Mas o importante é saber que a gente vai usar aqui pro mol... Opa, risquei sem querer. Somente a massa atômica me importa. Tá? Somente a massa atômica me importa. Por quê? Olha que interessante. Vamos usar a água aqui de novo. Você tem uma tabela periódica aí? Porque aqui acho que vai ficar difícil de você ler. Não, mas eu posso abrir a do... Abre uma, tem uma até que é interativa, que eu vou te perguntando, pra gente fazer um exemplo aqui da água. Me fala qual que é a massa atômica do hidrogênio, do H. Pô, abri uma que não tem. Ah, não, aqui. 1,008. Perfeito. Vamos arredondar ele para 1, pode ser? E do oxigênio? Oxigênio... 15,999. Vamos arredondar ele para 16, beleza? Então, agora volta aqui. Olha que interessante. Se eu tenho uma molécula que ela é composta de um átomo que tem massa 16 e de 2 átomos que tem massa 1 cada um, eu consigo fazer a massa da molécula inteira, não consigo? Sim. Dá quanto? 18. 18. 18 o quê? Quando a gente fala de massa no nosso mundo, qual que é a unidade que a gente usa? Átomos? Não, no nosso mundo que eu falo, tipo assim, por exemplo, qual que é a sua massa? Quanto você pesa? Você usa qual unidade? Quilo. Quilo. Então, massa, a gente usa quilo ou grama, né?
Você acha que uma moléculazinha de água, ela é grande ou pequena? Muito pequena. Muito pequena. Tão pequena que ela não vai nem ter 0,001 grama. Então, as unidades do nosso mundo, a gente não pode usar para ela. Então, eles inventaram uma unidade que é só para molécula, que é chamada de U. Então, se eu falo que ela tem 18 U, é porque a massa dessa molécula é 18. Aqui a massa atômica também é U. Aqui é 1U, 1U, 16U. Aí aqui a gente... Oi? Tem alguma outra forma? Porque eu não lembro de já ter visto isso. Não, você vai ver o que você viu. Você viu que a gente muda para massa molar. É porque eu vi aqui na sua listinha tem 3 nomes diferentes que significam a mesma coisa. Uma coisa é massa atômica. Já ouviu falar de massa molecular, não já? Massa, sim. A massa molecular é exatamente isso. Entendeu? E vai ter uma outra que você já viu também, que é a massa molar, não já? Sim. É a mesma coisa, os 3? Mesma coisa, só que diferente. O que é a massa molar? Se eu tiver 1 mol dessa molécula aqui, o que é 1 mol? 6 vezes 10 a 23 dessa molécula, já vai ficar uma coisa legal, né? Uma quantidade que dá para medir em gramas, não dá? Então, por que a massa molar, por que na verdade mol é tão especial? Porque eu consigo transformar essa unidade aqui, que na verdade a gente não entende o que é, para grama. Então, eu sei que a massa molar da água é 18 gramas. Então, já fica uma coisa mais próxima da gente. Entendeu? Ah, sim. Então, o que eu tô te falando que é tudo a mesma coisa e diferente é a massa atômica às vezes aparece, a massa molecular às vezes aparece e a massa molar às vezes aparece. Só que as 3 você vai olhar na tabela periódica. Entendeu? Sim. A massa molar é 1 mol de oxigênio. 1 mol de qualquer coisa. Nesse caso aqui é o mol do H2O. Então, isso aqui é a massa molecular da H2O. E aqui é a massa molar da H2O. Vamos interpretar isso. Se eu te dou um copinho de água, te dei um copinho de água, beleza? Aqui tem H2O. Você pesa, na balança mesmo, na balança da sua casa você pesou. Encontrou aqui 18 gramas. Aí você fala, opa, 18 gramas é a massa molar. Significa que eu tenho certeza que dentro dessa água aqui, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Fez sentido ou não? Fez. Quer que eu escreva bonitinho para você copiar? Sim. Vou escrever aqui agora. Vamos lá, então. Vou escrever só na massa molar, viu? Que é a parte importante pra gente aqui, ok? Ou quer que eu escreva de todas? Pode ser só na massa molar. Massa molar. Então, vamos lá. É a massa Vou colocar um exemplo aqui, ok? Uhum.
Opa, achei. Copiei pra gente fazer juntas. Foi? Então, vamos lá. Massa molar é a massa em gramas de um mol de átomo ou molécula. Beleza, definição. Só que eu tenho que procurar ela na tabela periódica. Então, vamos lá. Qual é a massa molar de H2? H2 é uma molécula que tem 2 átomos de H, né? Qual que é a massa do H? É 1. 1. Então, aqui vai ser 1 vezes 2, né? 2 gramas. 2 gramas. Muitas vezes vai ver a massa molar sendo escrita assim, ó, 2 gramas por mol, para mostrar que a cada mol existe 2 gramas. Do NaOH, qual que é a massa do Na? Que é sódio. Sem pressa, viu? Procura aí. Isso, não tô achando. Ah, achei. Na é massa atômica 23. 23, perfeito. Do O. Ó, a gente acabou de ver, é tipo 18, né? 16. 16. 16. E do H? É 1. 1. Então, eu sei que a massa molar do NaOH vai ser a soma das 3 massas. Uhum. Faz sentido? Sim. Quanto que vai dar? É 40. 40 o quê? Tem que ter unidade. 40 gramas por mol. Perfeito. Foi? Uhum. Qual a massa molar do hélio, He? 4. 4 o quê? 4 mol. 4 gramas por mol. Perfeito. E o último aqui, do CO. 58,933. Ah, peraí, é tipo cobalto ou é. Como que a gente tira essa dúvida? Como que a gente tira? Ah, não, tá maiúsculo, então é C mais 1. Exatamente. Se fosse C maiúsculo e o O minúsculo, era o cobalto. Só que é o C maiúsculo e o O maiúsculo também. Então, são 2 átomos diferentes. Carbono, que é 12. Perfeito. Mais oxigênio, que é 16. Perfeito. Tem 24. Não, 28 gramas por mol. Certíssimo. Tá conseguindo construir aí o pensamento? Uhum. Agora vamos reparar uma coisa que é interessante, que a gente faz muito no automático, a gente não repara. As massas molares são muito diferentes. Se eu tiver 2 gramas de H2, significa que nesses 2 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que para eu atingir essa quantidade de moléculas do Na ou H, vai pesar muito mais. Faz sentido, uma molécula é muito maior que a outra, portanto mais pesada. Então a gente consegue percebendo essas diferenças. Agora imagina o seguinte, se eu tiver 40 gramas de H2, eu pesei lá, eu sei que é H2 e tem 40 gramas. Vai ter mais do que 1 mol ali dentro ou menos do que 1 mol? Mais. Mais. Então vai ter muito exercício que vai te pedir isso. O seguinte que vai te pedir. Vou colocar aqui outros exercícios, ok?
colocar exercício 2, assim, ó. Qual a massa de... Aí eu vou colocar assim para você, ó. 30 mol de H2. Qual a massa de 0,5 mol de NaOH? Tem ideia como que a gente poderia fazer isso? Multiplicar a quantidade de 1 mol. Exatamente. Primeiro de tudo, a gente acabou de descobrir a massa molar, mas se a gente não tivesse descoberto, a gente teria que achar a massa molar, depois multiplicar. Perfeito. Então, fazem para mim esses dois. (30 mol de H2 é 60 gramas? 60 gramas. Perfeito. Já não coloco por mol, né? Porque por mol é 2. Sim. Eu não consegui mudar a cor. E 0,5 é 20 gramas. 20 gramas. Certíssimo. Para finalizar esses exemplos aqui, para a gente partir para os exercícios, tem mais uma forma que aparece para você. Opa. Que é o seguinte. Qual a quantidade de molécula em... Vamos pegar aqui. 2 mol de H2 em 3 mol de água. O que significa quantidade de molécula? É aquele uzinho. É tipo o mesmo número, só que ao invés de grama... Isso é massa. Quantidade de molécula é quantidade. Tenho 3 moléculas, 4 moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, sempre que te falar quantidade de molécula, quantidade de átomo, você provavelmente vai usar o 6 vezes 10 a 23. Quer ver? Em 1 mol de qualquer coisa, qual é a quantidade que existe? 6 vezes 10 a 23. Então, em 2 mol de H2 tem quanto? 12 vezes 10 a 23. Exatamente. É 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Que vai dar 12 vezes 10 a 23. Então, interfere se é H2, se é água, se é O2? Não. Só quer saber a quantidade. E em 3 mol de H2O? 18. 3 vezes 6 vezes 10. Perfeito. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 igual a 18 vezes 10 a 23. E se eu te perguntar assim, qual a quantidade de molécula em 20 gramas de NaOH? É... 3 vezes 10 a 23? Por quê? Porque é metade de 1 mol. Exatamente. Eu sei que isso aqui é 0,5 mol. Então, eu sei que eu vou fazer o 0,5 vezes 6 vezes 10 a 23. E vai dar 3 vezes 10 a 23. Fez sentido? Uhum. Alguma dúvida? Não. Então, você viu que sempre vai conversar mol, a quantidade e gramas. Essas 3 coisas estão sempre conversando. Todos os exercícios vão abordar alguma dessas 3. O importante para a gente entender qual que é a relação que a gente vai fazer. Beleza?
Quando terminar aí, me fala que a gente vai passar para os exercícios. Foi? Opa. Ah, uma coisa que eu não falei, mas tá aqui, ó. Várias vezes, esse número 6 vezes 10 a 23, ele é dado com o nome de constante de Avogadro. Então, aqui, ó, considerando a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23, significa o quê? Que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Porque Avogadro foi quem descobriu isso, é um cientista. Deixa eu ver quando a gente começa aqui. Olha a 5. Dá uma lida nela. Aí me fala se você quer tentar fazer sozinha ou fazer junto. Esse K igual a 39 igual a 127 é o quê? É a massa. É o que você procuraria lá na tabela periódica, mas tem vestibular que já te dá. Tipo, o Enem já te dá, porque o Enem não te fornece tabela periódica, entendeu? Uhum. Vou fazer junto. Vamos fazer junto, então. Entendeu qual é o problema? Sim. Ele colocou uma quantidade de 2 e uma quantidade de KI. E ele quer saber a massa total. Então, muita informação. Saúde. Então, vamos lá. Primeiro de tudo é interpretar que isso aqui, ó, é 0,02 mol de 2 mais 0,06 mol de KI, ok? Então, a gente vai ter que dividir primeiro descobrir do I2 e depois descobrir do KI. Vamos focar no I2. 0,02 mol de I2. Mas qual que é a massa molar do I2? 127. Do I2? Não. Do I2 é 2 vezes 127. Perfeito. Vê aí quanto que dá. 254. 254 o quê? Gramas? Por mol. Perfeito. Se a massa molar do I2 é 250 gramas por mol, significa que se eu tivesse 1 mol, eu teria 254 gramas, não é? Uhum. Eu tenho mais ou menos do que 1 mol? Menos. Menos. Então, eu sei que eu tenho menos gramas. Mas quanto? Aí a gente vai usar a regra de 3. O que é a regra de 3? Eu vou sempre transformar a massa molar numa regra de 3. Tipo assim, 254 gramas está para 1 mol. Concorda que isso aqui é a massa molar? Uhum. Eu sei que eu tenho 0,02 mol e não tenho a quantidade de gramas. Então, eu tenho que X é igual a 0,02 mol. Uhum. Faz sentido isso aqui ou não? Sim. Tá ok para você como que a gente faz essa conta? Uhum. Então, fazem, por favor. X igual a 5,08? 5,08 o quê?
Gramas, perfeito. Fez sentido isso aqui? Uhum. Então, olha que interessante. A questão me falou que foi colocado 0,02 mol de iodo. Mas a questão me falasse 5,08 gramas eram sinônimos. No caso do iodo, 5,08 gramas é a mesma coisa de falar 0,02 mol. Show de bola? Uhum. Sim. Vamos fazer a mesma coisa para o Ki? Ó, repara que a letra A é 5,08, tá vendo? Uhum. Mas tem que fazer do Ki, vamos lá. Massa molar do Ki. Me fala qual a massa molar do Ki. É 39 mais 127. 166. 166? Acho que é assim. Gramas por mol. Se a gente quisesse descobrir qual é a massa do Ki, a gente ia fazer igual, não ia? Só que aqui tem uma coisinha diferente. Essa questão aqui, ela já é complexa. Porque ele pede a massa de quem? Só do iodo, não é? Uhum. Então, vamos por partes. A gente vai descobrir a massa do Ki e depois a gente vai fazer a relação, ok? Vamos fazendo. O iodo é o I, né? O iodo é o I. Eu quero saber só a massa do I aqui dentro. Sacou? Mas por que não põe só tipo 127? Porque 127 é se tivesse 1 mol de iodo. Tem 1 mol de iodo aqui? Não, mas aí faz tipo 0,06 vezes 127. Por que precisa de 126? Se você fizesse só 127 vezes 0,6, é porque tem alguns casos que não vai dar certo. Deixa eu só pensar. Aqui vai dar certo, mas é porque é o seguinte, ó. Se eu tiver uma molécula de Ki, eu tenho um K e um I. Então, se eu tenho 0,06 mol de Ki, eu tenho 0,6 de K e 0,6 de I. Perfeito. Mas é porque, olha aqui no I2. Se eu tenho uma molécula de I2, vamos colocar que o I2 é uma bolinha, beleza? Uma molécula. Eu tenho quantos átomos de I? 2. Se eu tiver uma dúzia de molécula de I2, quantos átomos eu vou ter de I2? 24. Percebeu que é o dobro? Uhum. Então, você tem que ter cuidado. Se eu tiver 1 mol de moléculas de I2, quantos mols do I eu vou ter? 6 vezes 10? Não, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Uma molécula de I2 é igual a 2 átomos de I, não é? Uma dúzia de I2 é igual a 2 dúzias de I. E se eu tiver 1 mol de I2, é igual a quantos mols de I? 2. Perfeito. 2. Exatamente. Fez sentido? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava indo por outro caminho. Mas química, você pode ir pelo caminho que você acha melhor. O que significa isso? Em 0,02 mol de 2, eu tenho quantos mols de I? 0,0. O dobro? Exatamente. 0,04? 0,04. Aí você fala, então, Luma, não é esse número que a gente fez? Na verdade, se você for por esse caminho, o que a gente teria que fazer aqui? Usar 0,04. Porque eu quero de iodo. Então, qual que é iodo? Aí eu vou usar os 127 gramas está para 1 mol, assim como o X está para 0,04 mol. Fez sentido ou não?
Sim, mas eu não entendi. Tipo, 0,02 é 5 ou é 0,4? É porque aqui vai dar na mesma. Essa questão aqui pode confundir a gente. Vou tentar te explicar de outra forma, quer ver? É porque eu não quero te induzir ao erro. No seguinte, quando você fala comigo assim, ó, 0,02 mol de 2, opa, deixa eu escrever mol. Mol de I2, ele equivale a 0,04 mol de I, concorda? Mol de I. E quando eu tenho 0,06 mol de KI, eu tenho quantos mols só do I? 0,03? É metade? Não, é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu tenho 2, então eu multiplico por 2. Nesse de baixo, eu não tenho 2. Se eu tiver uma molécula de KI, quantos Is eu tenho? 1. Tá vendo que é diferente? Um átomo de I. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 0,06 mol de I também. Então, você pensa o seguinte, se eu tiver uma molécula de KI, eu tenho um I. Então, se eu tiver 1 mol de KI, eu tenho 1 mol de I. Se eu tenho 0,06 mol de KI, eu tenho 0,06 mol de I. Mas aí não seria tipo 0,12 mol de KI, porque é 0,6 de I e 0,6 de K? Não, porque a questão que me deu esse valor. A questão me falou que é 0,06 mol de KI. A questão me falou da quantidade. Então, eu não posso mudar a questão, entendeu? Sim. Não senti que foi sim, não. Qual que é a dúvida? Não, mas eu ainda não entendi o negócio que 0,02 mol é 0,04, mas aí ele é 5,08. Ah, calma. Isso aqui é a outra parte. A gente tá aqui focada no mol ainda. Quero saber se isso aqui tá ok pra você. Tá, ok. Tá ok? Então, a partir disso aqui, a gente tá fazendo de uma segunda forma. A partir disso aqui... Mais ou menos. Tipo, se tem 0,6 da junção dos dois, por que cada um tem 0,6? Boa pergunta. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, uma molécula de KI, não é? Isso aqui é uma molécula. Eu tenho quantos átomos de I? Um átomo. Se eu tiver 12 moléculas de KI, eu vou ter quantos átomos de I? 12. Então, aqui a gente pode mudar. Se eu tiver uma dúzia de KI, eu tenho quantas dúzias de I? Uma. Ah, então é a mesma coisa, tá vendo? Tá, entendi. Então, vamos para a lógica do mol. Se eu tenho 1 mol de KI, tenho quantos mols de I? 1 mol. Sacou? Se eu tenho 0,06 mol de KI, que a questão me disse, eu tenho quantos mols de I? 0,06. Perfeito. Fez sentido? Chegamos nisso aqui. Faz sentido para você ou não? Sim. Voltamos para a pergunta. A pergunta nada mais é do que quantos gramas existe de iodo? Se ele me deu mol e ele quer grama, é porque ele quer a massa molar, não é? E a gente viu lá que a massa molar do iodo é quanto? 127, né? Vou até conferir se é isso mesmo. Massa molar a gente não decora, não. A gente sempre confere. Se a massa molar é 127, regra de 3.
127 gramas é 1 mol. E aqui eu tenho 0,04, né? 0,04 mol é X. E o outro? 127 gramas é 1 mol. 0,06 mol, vou colocar aqui Y só para diferenciar. É Y. Faça as duas contas aí e me fala. Foi. Deu quanto? O X é 5,08 e o Y é 7,62. Qual a unidade disso aqui? Grama. Perfeito. Então, vamos interpretar. Significa que eu falar 0,04 mol é a mesma coisa de eu falar 5,08 grama. Eu dizer 0,06 mol de 2 é a mesma coisa de eu dizer 7,62 gramas. Sim? A questão me falou que eu tinha misturado essa substância com esta. Então, no final de tudo, eu tive este mais este. Sim ou não? Sim. Então, quanto que dá a quantidade final em gramas de iodo? A soma de 5,08 com 7,62. Que é 12,7. 12,7 gramas. Dúvidas? Eu tô me confuso. A primeira regra de 3 que eu tinha feito. Era outra forma de fazer. Ah, tá. Entendeu? Isso aqui a gente ia chegar na mesma resposta, só que era uma outra forma de fazer. Como você foi safa e percebeu esse negócio do 0,06, fizemos essa sua forma. Sacou? Pode fazer de outra forma? Eu acho que tem mais outras duas formas de fazer essa questão. Mas o importante é a gente fazer da forma que você percebe melhor. Sacou? Aqui é a letra C, né? Deu para entender? Sim. Achou fácil, médio ou difícil? É, tipo, fácil de fazer, mas eu achei um pouco confuso. Mas eu acho que eu me confundi porque a gente, tipo, foi até metade e depois fez de novo. Também acho. O que eu acho também que acontece?
a forma de fazer não é difícil. Só que a gente tem que fazer muito exercício para ficar bem consolidado. Por exemplo, eu acho que não vai dar tempo de fazer uma outra completa. Mas dá uma olhada. Todas as questões é no mesmo estilo. A número 5 que a gente acabou de fazer, ela te deu a quantidade em mol e pediu massa. Olha o número 4. Ela te dá a constante de Avogadro, né? Aqui, na verdade, tem uma parte antes, ó, que te deu a massa molar. Ela quer saber a quantidade de molécula em grama. Então, lembra que eu te falei que são 3 coisas diferentes? Ih, você sumiu. Tá me ouvindo? Peraí, travou. Voltou. Lembra que eu te falei que sempre eu pedi 3 coisas? Quantidade de molécula, grama e mol? Então, a gente vai ter que saber qual que a gente vai usar a massa molar. Então, isso aqui tem que ficar registrado no seu coração, ó. Que 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, que vai ser uma quantidade em gramas que depende da molécula, do átomo que eu estou usando. Então, isso aqui é mol. Isso aqui é quantidade de molécula. Isso aqui é massa molar. Faz sentido? Sim. Vamos fazer a 4, que eu acho que dá tempo a gente fazer junta. Posso apagar isso aqui? Você chegou a copiar isso aqui? Acho que não. Acho que eu consigo abaixar aqui, ó. Pronto. Ótimo. Que aí você não perde, que depois eu vou te mandar, você não perde, beleza? Vamos fazer o número 4. Dá uma lida no número 4 pra gente fazer junta. Começa aqui. Ah, tá, tem uma questão. Tá. Foi? Uhum. A pergunta aqui. Opa. Vou deixar os dois aqui. Entendeu a pergunta? Sim. Sim ou mais ou menos? Mais ou menos. Vamos lá. Ele fala que eu tenho uma substância chamada capsaicina. Ele fala que eu tenho 122 gramas, certo? Vou colocar cap aqui. E ele quer saber quanto que isso representa em quantidade de moléculas. Tipo assim, isso representa 3 moléculas? 4 moléculas? 1 milhão de moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas? Sacou? Sim. Como que eu faço isso? Utilizando a massa molar. Vamos lá. Qual que é a massa molar da capsaicina? 305 gramas por mol. Então, eu tenho que 305 gramas é igual a 1 mol, concorda? Uhum. Eu tenho menos ou mais do que 1 mol? Menos. Já é uma coisa interessante. Já sei que é menos. Só que ele não está falando em nenhum momento de mol. Ele está falando de quantidade de moléculas, né? Uhum. Então, isso aqui eu vou ter que passar para a quantidade de moléculas. Quanto 1 mol representa em quantidade de moléculas? 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Na quantidade 122, eu vou ter mais ou menos que essa quantidade aqui de molécula? Menos. Menos. Então, eu vou ter que montar a regra de 3. Eu vou usar a regra de 3, o que eu quero, que é a quantidade de moléculas, e o que ele me dá, que é gramas. Então, não vou usar mol. Faz sentido? Sim. Então, eu sei que
305 gramas está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a linha de baixo que eu quero descobrir, eu coloco o quê? 122 gramas, tá? Para X moléculas. Perfeito. Alguma dúvida? O que fazer agora? Como é que faz 122 vezes 6 vezes... Isso é o que mais confunde, né? Mas entendeu o conceito? Sim. Aqui a gente vai deixar o 10 a 23 de lado, fazer a conta com os outros números e a resposta final, o 10 a 23, vai voltar. Sacou? Posso ver as opções? Pode. Deixa eu fazer. Opa. X igual a 2,4. Perfeito. 2,4, aí eu puxo 10 a 23. Vezes 10 a 23 moléculas. Olha que maravilha. Tem essa resposta? Sim, letra C. Tá vendo como na segunda questão já ficou mais fácil? Uhum. Que a gente entendeu o conceito. Na próxima questão vai ficar mais fácil ainda e assim por diante. Foi? Mas, vem cá, algumas opções tem tipo elevado a 24 e elevado a 22. Tipo... Ótima dúvida. Vamos supor que a sua resposta não desse essa, beleza? Vamos supor que sua resposta desse 0,02 vezes 10 a 23. Isso aqui já é matemática. Eu nunca posso ter potência com um 0, aqui. Repara que é sempre um número, a vírgula e outro número. Então, eu vou ter que transformar esse número. A minha vírgula aqui vai andar para a direita. 1, 2 vezes. E isso aqui ia virar 2. Concorda? A vírgula está aqui. 2,0, por exemplo. Se ele andou, quer dizer que ele aumentou. Se ele aumentou, o número aqui vai diminuir. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 21. Sacou? Outro exemplo. Se eu tivesse aqui 343 vezes 10 a 23. Também não posso, porque eu tenho que ter um número e vírgula. 343 é a mesma coisa de falar 343,0, né? Então a vírgula tá aqui, teoricamente, concorda? Sim. Eu vou andar... 2,40 e 10 elevado a 25. Perfeito. 3,43 vezes 10 elevado a 25. Sacou? Uhum. Deu para entender?